Lenda, mito, conto heróico, fábula ou ficção? O que é Troia? O que foi a Guerra de Troia? Os estudiosos, os literatos, os analistas, os aprendizes de história, quando se debruçam sobre duas obras, Ilíada e Odisseia, de autoria de Homero, se deparam com esse fenômeno que é dito como histórico ou lendário. A verdade é que são as escavações arqueológicas, são as buscas paleontológicas que fazem com que isso possa se tornar verossímil ou não, verdadeiro ou não. Ilíada e Odisseia são duas obras que discutem principalmente a dicotomia, o debate, a oposição entre vontade humana e vontade dos deuses. A todo momento, Homero está confrontando esses dois polos da realidade consciente. Porque na Guerra de Troia, os gregos usarão e lançarão mão de um pensamento místico, de um pensamento sobrenatural, que Troia, profundamente mística e voltada para o sobrenatural, vai acabar acolhendo. Nós estamos falando de uma situação geográfica que ficaria especificamente no nordeste da Turquia. Nós estamos falando da região da Anatólia, uma região banhada pelo mar Egeu, segundo se presume da obra Ilíada e Odisseia. Essa discussão sobre o misticismo também aparece na obra Odisseia, quando Homero cita Odisseu querendo viver a sua saga, a sua Odisseia, sem precisar dos deuses, sem precisar contar com os deuses, até que ele é vencido no final pelo deus do mar, o deus dos oceanos, Poseidon. Essa história a respeito de Troia, ela se notabilizou principalmente pela existência de suas intransponíveis muralhas. E você já deve ter ouvido falar do famoso cavalo de Troia. Alguns pesquisadores acreditam que esse cavalo de Troia seria uma espécie de ariete. Você não sabe o que é ariete? Seria uma espécie de grande cavalete de madeira e de ferro com um tronco pendurado, também municiado, recoberto de ferro em sua ponta, para balançar sob o movimento de múltiplos braços gregos, a fim de esbarrar constantemente na muralha de Troia para poder derrubá-la completamente. Que estrutura rochosa seria essa? Que infraestrutura e alvenaria seriam tão intransponíveis assim? Outros acreditam mesmo que os gregos construíram de madeira um cavalo, uma escultura gigantesca em que os gregos, alguns deles, se esconderiam por dentro. E o cavalo, sendo interpretado por Príamo, assessorado por sacerdotes e magos que acreditavam que aquilo era um presente de Apolo, um presente dos deuses, levaram o cavalo para dentro de Troia. E esses gregos abririam os portões para os demais do imenso exército de Agamenon e Menelau. O mais curioso é você imaginar que essa guerra tenha começado por causa da disputa do amor de uma mulher. Helena. Você já deve ter ouvido falar de Helena de Troia. Disse que era uma mulher extremamente bela. E o príncipe Paris, filho do rei Príamo de Troia, quando estava numa reunião diplomática entre gregos e troianos, regado a muita bebida, regado a muito divertimento e muitas falas, ele se aproveita da distração de Menelau, esposo de Helena, para seduzi-la. E ela, que se sentia manietada a quase uma prisão conjugal, ela cai em seus braços e ela aceita o desafio de fugir com ele. Ao amanhecer do dia, Helena já não estava mais entre os gregos. Menelau pressiona Agamenon, seu irmão. E Agamenon
enxerga naquele processo uma grande oportunidade para conquistar a famosa cidade de Troia. Faz alianças múltiplas militares, convoca inclusive um dos grandes guerreiros gregos que já era, de certo modo, mitificado, amigo de Ulisses, convoca Aquiles. Aquiles, o grande guerreiro. E ele seria uma espécie de estrategista militar junto com Ulisses para essa guerra, para esse confronto com os troianos. Eles atravessam o mar para chegar a Troia e, sem conseguir transpor, é exatamente Ulisses que, muito sagaz e ardiloso, pensa na mentalidade mística e sobrenatural dos troianos. Depois de sucessivas derrotas em não conseguir transpor aquelas muralhas, elabora um tal cavalo de Troia. Nós estamos falando de uma história que dataria de 13 séculos antes de Cristo. E inúmeras escavações já foram feitas e realizadas, inclusive por um alemão chamado Schliemann, que colocou isso como a obsessão da sua vida. Mas nas suas escavações, ele teria descoberto ouro, tesouros, nessas regiões da Anatólia. No entretanto, não teria conseguido provar efetivamente que Troia existiu. São evidências, mas evidências que são tão questionáveis quanto a existência da Atlântida, da Lemúria, continentes que teriam sido submersos, mistérios da história e da geografia. A Guerra de Troia é um referencial que você precisa olhar com muito carinho, porque ela tem um significado e um simbolismo no que tange a vitória da razão sobre a emoção, a vitória do racionalismo grego sobre o misticismo, a transição de um homem que busca no individualismo, busca na arte da guerra e busca na perspectiva de fazer-se racional o seu processo de superação. Vale a pena, então, ler Ilíada e Odisseia. Vale a pena, então, mergulhar nesse período chamado pré-homérico ou período homérico para entender como pensam os gregos, como pensavam as sociedades antigas. Então, esses são alguns aspectos, alguns dados relativos à Guerra de Troia. Você não pode deixar de se inscrever no nosso canal do YouTube, do FB Online. Dê o seu joinha e procure compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Se você quiser conhecer uma plataforma completa de cursos do FB Online, vem com a gente, porque você vai ter acesso a inúmeros conteúdos que vão te preparar para os mais diversos concursos e vestibulares. Se você gostou desse vídeo, não fique parado aí, simplesmente acesse outros vídeos que nós elaboramos. Eu tenho uma sugestão para você. Acesse o vídeo a respeito da Revolução Francesa, uma revolução marcante para a história da humanidade e até hoje repercute na mentalidade humana. Fique atento.